Graça e paz, amada Igreja da Reconciliação. Eu queria deixar uma palavra que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que fala assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Carta a Timóteo. Paulo enviou essa carta a Timóteo para o alertar sobre as dificuldades que ele estava tendo com os falsos ensinos que estava comprometendo o poder salvífico do Evangelho. E Paulo também instrui a Timóteo a respeito das qualificações espirituais e pessoais o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho verdadeiro. Ele que fez com que, através do seu sacrifício, fez que nós possamos chegar ao Senhor, ao Deus vivo e soberano. Ele foi o mediador das nossas transgressões. Ele foi aquele que pagou o preço. Que cada dia mais possamos refletir que o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, é o único caminho, a verdade e a vida. Só através dele chegamos ao Pai, ao trono da graça. Só através dele. Por mais que homens acham, distorce a palavra de Deus, acha que por causa de sacrifício, indulgências, pode chegar a Deus. Não, se não for através do único mediador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não temos acesso ao Senhor. Mas graças a Ele, a sua misericórdia, a sua graça, graças ao seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele estabeleceu e restaurou a paz e a amizade de Deus com os homens, o único mediador. Aquele que realmente nos faz chegar a Deus através do seu nome, através do seu sacrifício. Ele que pagou o preço, Ele que assumiu os nossos pecados, aquele que reina e está à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós, para que possamos chegar ao trono da graça, através do seu nome, através desse Deus que fez todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa tão grande graça e misericórdia, por ser aquele que nos enviou ao Pai. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Agora vamos estar orando. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez me coloco diante de Ti como igreja,
E é no nome do nosso mediador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu venho a Ti pedir a Tua misericórdia, a Tua graça sobre cada vida, cada irmão, cada irmã ali da reconciliação, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos fortalecer nesses momentos tão difíceis que estamos passando, mas sabendo que nós temos acesso a Ti através do Teu Filho amado que está à Tua destra. Pai, que o Senhor guarde o pastor Luiz, o pastor Carlos, o pastor Lenildo. Pai, todos os pastores, Senhor. Pai, aqueles também, Senhor, que estão, Senhor, passando por dificuldade financeira. Que o Senhor aprove todas as coisas, Senhor. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada servo Teu, Senhor, da sua família. No nome santo de Jesus, Senhor. Eu lhe peço também por cada irmão, cada irmã, Senhor, que ajudou ali, Senhor, a fazer a cesta básica, Senhor, para ser doado para os Teus servos, Senhor. Continua abençoando os Teus servos e as Tuas servas, Senhor, que tem se disposto, Senhor, tem se colocado, Senhor, a ajudar os pastores, Senhor, que estão necessitando. Oh, meu Deus, Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor, nos guarde de toda enfermidade, de todo mal, Senhor. Fortaleça o Ministério da Reconciliação. Oh, meu Deus, Senhor. Pai, nos guarde embaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor. Pai, nos fortaleça espiritualmente. Senhor, não deixa, Senhor, que o Teu povo venha enfraquecer, que o Teu povo venha, Senhor, enfraquecer a sua fé devido à situação, Senhor, que está acontecendo, Senhor, nessa nação brasileira como no mundo, Senhor. Senhor, que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Que a nossa fé esteja em Ti, Senhor. Que o Senhor continue nos guiando através do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Vimos aqui, Senhor, nessa carta de Paulo a Timóteo, que o Senhor é o único mediador, Senhor. O Senhor é aquele que intercedeu por cada um de nós, Senhor. Os Teus escolhidos, a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja espiritual que se faz presente em cada vida, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Que Tu continue nos fortalecendo e nos guardando, Senhor, para que Teu nome venha ser glorificado, exaltado. É que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome santo de Jesus, Senhor. Guarda nossos entes queridos, Senhor. Guarda, Senhor, Pai, os nossos netos, nossos filhos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, Jesus. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me
para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu o exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 29 de abril, quarta-feira, reforço da escola bíblica do último domingo, que foi a lição 4, a iluminação espiritual do crente, dentro do tema geral, Igreja eleita, redimida pelo sangue, selada com o Espírito Santo. Bem, queridos, vamos destacar o textual e a verdade prática, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê seu conhecimento, ou em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Bem, meus amados, vamos então trabalhar hoje, a começar, vou dar alguma sustentação bíblica para a nossa aula passada, onde nós falamos para os irmãos da importância de compreender o que é iluminação a partir do discernimento entre as palavras revelação, inspiração e iluminação. Bem verdade que a lição ela fala de iluminação, mas penso que pedagogicamente nós ficamos com algum prejuízo se não tratarmos o assunto de maneira a entendermos a diferença entre essas três palavras tão importantes na teologia ou na doutrina bíblica. Eu repito, revelação, inspiração e iluminação. Bem, meus amados, ainda na aula passada nós falamos para que vocês tomem cuidado para não entender a iluminação como algo, ou mesmo a revelação como algo dentro de um conceito gnóstico, ou até de um conceito espírita, como nós observamos nos dias de hoje. Tomem muito cuidado com essa situação, para você não entender, não é? E acabar associando, até porque a palavra iluminação, ela é muito usada na escola espiritualista. Em termos de revelação, como você já sabe, aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, faz ou fará, relacionado à criação, relacionado ao próprio homem, não é? Tudo aquilo que Deus planejou, propôs em fazer, Ele então quis levar os homens a compreender isso, a entenderem isso, a ter acesso a essas coisas. E a isso então chamamos revelação, não é? O desejo de um Deus na sua plenitude de poder,
e na sua grandeza, comunicar coisas relacionadas a Ele mesmo e em relação a toda a criação com o ser humano, com os homens. Bem, nós poderíamos utilizar alguns textos bíblicos para falar sobre esse desejo de Deus. O primeiro que eu queria utilizar é Mateus 11, 27. Vamos ler o texto de Mateus 11, 27. Um texto bem conhecido sobre a questão da revelação. Vamos lá então. 11, 27. Vamos ler desde o 25, acho que vai ficar até bem mais claro para os amados. Vamos ler desde o 25 até o 27. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ok? Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então está aí, tá, queridos? A questão da revelação. A questão de que nós estamos falando, abordando aos irmãos sobre tudo aquilo que está relacionado às coisas de Deus. Observem, tá, que a Bíblia fala de revelar aos pequeninos e não aos cultos e sábios. Então esses pequeninos aí é óbvio, eles não são as crianças, como alguém ensina. Esses pequeninos são o inverso de sábios e cultos. Ou seja, são os sem conhecimento, tá? Os de pouco conhecimento, os que pouco têm cultura, os que têm informação e formação, tá? E as pessoas, inclusive, com mais dificuldades de entender as coisas. Pessoas tolas, não é? O inverso de sábio, tá? Bem, esta é a ênfase do texto. Então, ele escondeu dos sábios e cultos e revelou aos pequenos, tá? E mais, no 27, então, ele deixa claro que ninguém pode conhecer o Filho e o Pai, a não ser que o Filho, ou seja, a não ser aqueles quem o Filho o quiser revelar. Então observe, queridos, a ênfase então, inclusive aqui bem reformada, tá bom? De que Deus revela a quem Ele quer. Então as coisas de Deus não são reveladas para todas as pessoas. Deus quis revelar ao homem, sim, mas esta vontade, tá, é explícita no texto de Mateus 11, 25 a 27. Ele escondeu de uns, revelou a outros, e esta revelação, tá, ela é contundente, ok? É a quem o Filho quiser revelar. O Pai, ok? E tudo aquilo que está envolvido as coisas relacionadas às coisas de Deus. Tá bom? Então, a revelação basicamente é essa. E ela trabalha com esses elementos, como nós podemos observar. Não há nada que eu possa fazer, não é o meu desejo, o meu querer, mas é o querer de Deus.
Tá bom? Bem, quando nós pegamos o texto de João 1 também, João 1, vamos lá para o texto do Evangelho de João. Observe o texto de João 1, verso 14. Vamos ler apenas o 14. Por enquanto, vamos ler o 14 e vamos ler o 18. Ou vamos ler na sequência, não é? Do 14 ao 18. Vamos ler João do 1, do 14 ao 18 em sua sequência. Diz assim: aquele que é a palavra, ou o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Agora o 18. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, o que está junto do Pai, o tornou conhecido. Observe essa palavra aqui, ver e conhecer, ela está ligada diretamente à palavra revelação. Então nós entendemos que Jesus o quê? É a última, única e definitiva revelação de Deus aos homens. Então, Deus, para revelar a si mesmo, o fez, né, através da pessoa de Cristo Jesus, que é o quê? Que é o verbo, que é a palavra. E esta palavra que se fez carne, se fez visível, para revelar o que? A graça e a verdade de Deus. Isso é a revelação. De maneira que todos só podem ter pleno conhecimento e plena revelação de quem é Deus a partir da palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Ok, queridos? Entendem? Bem, espero que isso ajude você a compreender essas coisas, tá? Bem, de revelação eu vou ficar apenas nesses dois textos. Nós teríamos outros a oferecer, mas vamos ficar nesses dois. Segunda palavra, então, a questão da inspiração. Então, lembrando e conceituando a questão da inspiração. Inspiração, então, é a capacidade que Deus deu aos homens para que eles, diante da revelação de Deus, pudessem falar, escrever principalmente, tá? Esta revelação sem erro, esta revelação sem tendências limitadoras ou exageradas ou distorcidas que o homem poderia ter e fazer. Deus então tem esta preocupação de que a sua revelação seja então transmitida sem erro através dos homens. Isso se chama então inspiração. Então vamos lá para o texto de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Vou ler desde o 19, para ficar bem transparente a vocês.
Diz lá: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vos farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram. A palavra, inclusive parafraseada melhor, seria escreveram da parte de Deus, impelidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Tá? Ok, queridos? Então tá aqui. O texto, então, claro. Conceitos, por exemplo, de obscurantismo. Tá? Quando nós estávamos no escuro. E a palavra, então, nos alcançou. Ela nos alcançou o quê? Trazendo o quê? Trazendo a revelação de Deus, sua graça e sua verdade, sua compreensão. Tomamos conhecimento da vontade de Deus em relação a tudo. Tá? E de que maneira isso ocorreu? Através da palavra dos profetas no Antigo Testamento. E que a Bíblia diz que nós devemos prestar atenção, porque esta palavra, ela brilha como uma candeia em lugar escuro. Até que um dia ela vai clarear o quê? Nos nossos corações. E aí ele ressalta que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, não é de interpretação pessoal. Ninguém colocou ali a sua particularidade. Por quê? Mas não foi homens que escreveram? Sim, mas eles foram inspirados. Verso 21. Eles não têm origem na vontade humana, mas homens falaram como porta-voz de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Tá bom, queridos? Martinho Lutero, inclusive, dizia que qualquer ensino que não se enquadre com as Escrituras deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Tá? Então, por aí você observa a ênfase da importância das Escrituras. Elas são inspiradas. Ou seja, Deus se revela através da sua palavra, e a sua palavra foi escrita por homens, e homens a escreveram exatamente de acordo como Deus mandou escrever, sem qualquer tipo de interpretação humana ou tendência humana. E isso ocorreu porque Deus inspirou estes homens, tá? Levando a escrever sem erro, exatamente como Deus queria. Tá bom? Então, isso se chama inspiração. Tá? Ainda podemos ir ao texto de Paulo, a 2 Timóteo. Vamos lá para o texto de 2 Timóteo. Texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos ler desde o verso 14. Do 14 ao 16, para contextualizar um pouquinho mais, diz assim, então, 2 Timóteo 3, 14 a 16. Quanto a você, porém,
permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então observe o texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha a palavra inspirada, tá? Então toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E por conta disso, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tá bem? Podemos citar o 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, ou seja, para fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus e agradar a Deus através do manual chamado a palavra, que é a vontade de Deus revelada a nós e escrita, sem erros, pelo efeito da inspiração. Tá bom? Então, daí a segunda ênfase da palavra, na palavra agora inspiração. Tá bom? E por fim, queridos, a palavra iluminação, que é a ênfase da aula de hoje. Então, a ênfase na aula de hoje, em todas as cartas de Paulo, realmente Efésios é a que mais objetivamente trata isso. Efésios 1:18, que é o texto da nossa lição, tá? Então vamos ler lá o texto. Oro também para que os olhos do coração de vocês, ou da mente de vocês, sejam iluminados. Olha lá, iluminados a compreensão, o entendimento, a percepção, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então está aqui a palavra iluminação em Efésios, bem clara, a respeito então da oração de Paulo pela igreja de Éfeso para aqueles que estavam em Cristo, os eleitos de Deus, que eles tivessem então realmente uma iluminação no seu modo de compreender e pudessem realmente entender, não é, as coisas de Deus, tá? As coisas de Deus. E aí então a palavra iluminação, ela recai sobre quem? Sobre quem lê, sobre quem ouve, sobre quem se dispõe a aprender a palavra de Deus. Então, a isso nós precisamos do quê? Da ação do Espírito Santo, de nos iluminar, tá? De nos iluminar, ou seja, de dar luz à nossa mente para que nós possamos compreender as coisas de Deus, tá? Então observe que essas três palavras, revelação, inspiração e iluminação, elas estão sustentadas no texto bíblico. Eu gosto também de um outro texto, que é Lucas 11:36. Nós vamos ler desde o 33 para contextualizar bem. Lucas 11:33 a 36, que diz: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo está cheio de luz. Mas quando forem mal, igualmente o seu corpo está cheio de trevas.
Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Bem, esse texto aqui também, ele é apropriado para nós aplicarmos o conceito de iluminação, tá? Então, quando eu tenho entendimento das coisas de Deus, todo o meu corpo, toda a minha vida, corpo, alma e espírito, eles estarão a serviço de coisas que agradam a Deus. E todas as vezes que eu não tiver esta iluminação, eu não compreender e não tiver acesso às coisas de Deus, eu terei dificuldade, tá, de ter ações que de fato representem a vontade de Deus na minha vida. Tá bom? Então, o aspecto então da iluminação. Então nós, eu, você, podemos dizer o quê? Se somos iluminados ou não somos iluminados, à medida em que entendemos e compreendemos as coisas de Deus. Quanto mais compreendermos e entendermos as coisas de Deus, diremos mais iluminados estamos. Tá? Quanto menos entendermos e compreendermos, menos iluminados estamos. E aí também tem a ver a questão da vontade. Quanto maior a minha vontade em ser iluminado e entender e compreender as coisas de Deus, tá? Mais iluminado eu estou sendo. E quanto menos vontade eu tenho de entender e de compreender as coisas de Deus, menos iluminado eu sou. Tá? Quanto mais você ver um pregador pregando uma palavra com clareza de compreensão, de entendimento, com argumentação que ajuda realmente e abre a tua mente para entender, a mesma iluminação que ele está tendo, tá? Ele está repartindo com você para que você aprenda a palavra de Deus. Então, o pregador é mais iluminado ou menos iluminado à medida em que ele entende e leva outros a entender e compreender as coisas de Deus. Tá bom? Essas coisas de Deus, a minha base de conhecimento dela é a palavra. A palavra que é inspirada. E ela, pela inspiração, tem todo o cuidado de que as coisas de Deus sejam passadas para mim sem erros, sem tendências ou interpretações humanas. Tá? E esta inspiração, ela é decorrente do quê? Da verdade, não é? De Deus, que é o aspecto da revelação. Então, Deus tem desejo de se revelar, de revelar aquilo que é seu, dos seus planos, dos seus projetos, da sua intimidade, do que Ele é, de toda a criação, para algumas pessoas, como já vimos, para alguns. Ele faz isso pela credibilidade da palavra, que é inspirada, livre de erro, para que ela seja passada para nós exatamente do jeito que Deus mandou passar, ou que Deus revelou, tá? Não levando em conta os prejuízos e as nossas dificuldades ou até interpretações pessoais. Então, ela é escrita inspiradamente ou de maneira inspirada, livre de erro, para que aquilo que está escrito represente exatamente a revelação. E desse escrito, tá, nós precisamos, nós que lemos, nós que estudamos, nós que preparamos uma mensagem, um estudo para dar para os irmãos, tá? Quanto mais iluminados nós fomos pelo Espírito Santo, nós então levaremos a você a melhor compreensão, a melhor interpretação, tá? Para que você de fato entre o que Deus revelou e aquilo que você entendeu, não tenha erro e seja exatamente a verdade de Deus. Tá bom, queridos? Então, é essa
a base de toda a nossa aula, não é? Que em Efésios destaca mesmo a ideia da iluminação. Paulo dá testemunho da igreja em Éfeso, que a igreja mostrava não só fé na pessoa de Jesus Cristo, mas também que manifestava o amor, não é? De uns para com os outros. Havia um vínculo de amor na igreja de Éfeso, resultado da sua fé verdadeira em Cristo. E Paulo agradecia muito a Deus sobre isso. Mas não basta apenas ter fé em Cristo e termos o vínculo do amor, que é a perfeição, que é realmente esta perfeição. Nós agradecemos muito a Deus quando alguém está em Cristo, salvo, e que também mostra amor para com a igreja, amor para com os irmãos, não é? Porém, uma coisa precisamos avançar. E esse avanço se dá com o quê? Com a busca do conhecimento, da sabedoria e da revelação plena de Deus. Para isso nós precisamos do quê? Da ajuda do Espírito Santo na igreja, no ministrante e também no ouvinte. De que maneira? Para que haja iluminação do Espírito Santo, para que a palavra que nos é pregada, nos ensinada, e as coisas de Deus que é apresentada para cada um de nós através da palavra, precisa levar nós a compreender, a entender, tá? Essas coisas de Deus. E entender o quê? Entender aspectos ligados à vocação, ou seja, a nossa chamada, também as riquezas e a herança dos santos, entendermos, não é? Através da palavra, aquilo que Deus tem preparado para nós, entendermos através dessa iluminação a excelência da grandeza do poder de Deus em nós, entender que este poder de Deus opera em nós, tá? Há modos operantes de Deus em nossas vidas, entendermos como que Deus faz isso, entendermos que tudo isso é feito a partir da revelação máxima de Deus, que é Cristo, e é Ele a base de toda a nossa revelação e compreensão de Deus. Tá? Entender que Cristo é ressurreto, está à direita de Deus, compreender como isso funciona, entender que Cristo está acima de todas as coisas, não só hoje, mas em todo o futuro, entender que todas as coisas desse mundo estão sujeitas, tá? Estão aos pés da pessoa de Cristo, ok? E que Cristo foi constituído como cabeça da igreja, de maneira que nós precisamos entender, se somos corpo e Cristo é a cabeça, de que o corpo deve andar por uma única cabeça, a única cabeça que é Cristo. E esta cabeça que é Cristo revela o quê? O que é a vontade de Deus para mim e para você. Tá? Então, Ele vai cumprir todas as coisas em nós, a partir, então, de toda esta compreensão e entendimento que nós precisamos realmente ser conduzidos pelo Espírito Santo. Tá bom, meus amados? Então, fica aqui aquele nosso incentivo sempre aos irmãos, não é? Que por vezes estão satisfeitos, não é? E se sentem satisfeitos apenas pela fé que tem em Cristo e talvez por algum exercício de amor para com os santos, não é? Mas de que é desejo de Deus
que nós sejamos iluminados para compreender, tá? Toda a riqueza da glória, da herança nos santos. Entendermos de que há todo um desejo de Deus de comunicar a cada um de nós aquilo que é próprio de Deus, o que Ele é, a sua vontade, seu propósito, em todas as coisas criadas, principalmente naqueles que são seus eleitos para a vida eterna. Então fica aqui o meu incentivo a você, irmão, para que você se desperte a estudar cada vez mais um pouco da parte de Deus. Exaltando Cristo acima de tudo, é isso que a iluminação vai nos levar, a exaltar Cristo, como já vimos aqui, não é? No verso 20, 21, 22, tá? Entendermos de que há uma grandiosidade de poder de Deus operado, que opera em nós e a favor de cada um de nós que somos salvos, tá? Este poder divino é exatamente para compreendermos as coisas de Deus e até executá-las, não é? E entender então essas riquezas da glória inclusas na herança divina a partir da nossa chamada para a salvação. Bem, queridos, espero que você tenha aproveitado bem esta aula. Eu confesso que fugi bastante, não do tema, não do objetivo da lição, mas do conteúdo, que me parece muito atrapalhado, tá? E eu reitero aos nossos professores, se você não prepara uma boa aula, entendeu? A partir do assunto como este, você, na verdade, acaba falando e não produzindo compreensão nenhuma das coisas, como infelizmente é a lição 4 aqui na escrita do nosso amado escritor. Eu confesso aos irmãos que terminei a leitura com a mente infrutífera, tá? E é este cuidado que a gente tem que ter quando nós falamos de alguma coisa que nem nós recebemos iluminação, não é? E ainda queremos iluminar com uma lâmpada fosca aqueles que nos ouvem. Estejamos alertas a isso. Pai querido, eu te adoro e te louvo por essa oportunidade de estar instruindo o teu povo através da tua palavra. Que a mesma iluminação que me alcançou alcance teu filho e tua filha para louvor e glória do teu nome. É assim que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.